Claude, a gente sabe que assim, beleza, você foi lá, atraiu o cliente sentiu confiança em você. Você já mandou e-mail marketing, mandou uma comunicação para ele, não só e-mail marketing, tá? Mas eu vou colocar como exemplo o e-mail marketing que a gente deu um aprofundado um pouco mais aqui. Aham. O cara foi lá, entrou no seu portal e aí ele foi lá e falou: "Cara, eu vou pagar". E aí, chegar no dia lá, não caiu o pagamento, gerou uma quebra. Quais os pontos assim que você fala? Cara, pode ter várias intercorrências no meio do caminho, mas Pode. a maior parte de não recebimento desse cliente, ele acontece por qual motivo? De maneira geral, tá? Tô Sim, colocando sim. assim. Assim, existem é, alguns pontos, né? Mas acho que o mais crítico deles, e aí eu falo crítico porque tem a ver com processo, né? Tem a ver com alguns fatores aí, ou técnicos, ou de organização e tal. O primeiro deles é a disponibilidade do boleto ou do meio ali para ele efetuar o pagamento, né? Por mais óbvio que pareça, muitas vezes a quebra ela acontece porque o cliente ele não tem aquela informação disponível no momento ali para ele efetuar o pagamento, né? O cliente que está com um compromisso muito bem definido, ele inclusive se dá o trabalho de ir atrás. Ele entra em contato com a empresa, enfim, vai buscar a informação para efetuar o pagamento. Aquele cliente que está dividindo uma bola ali entre pagar o boleto ou alguma outra coisa, se aquela informação ela não tiver ali de uma forma muito firme para aquele cliente, a chance dele declinar é grande, né? Outro fator que é importante é você conseguir comunicar com esse cliente da importância desse pagamento, né? O que é muito comum da gente ver? Você sobe lá uma régua, né? E fala assim, olha, seu boleto vence daqui a 5 dias, daqui a 4 dias, daqui a 3 dias. Então você manda, digamos que faça isso com 5 dias de antecedência, você manda 5 comunicados para ele, por todos os canais possíveis, para falar do vencimento do boleto e tenta encaminhar o boleto junto, a linha digitável, etc, etc. Mas dificilmente você vai ver nessas comunicações um conteúdo persuasivo. Dificilmente você vai ver. Sim. Porque a grande maioria, o pessoal pensa assim, bom, eu preciso lembrar o cliente. Só que ali você tem uma grande oportunidade de manter acesa aquela necessidade de pagamento, né? Sim. Então, se o cliente não paga aquele boleto do acordo, quais são as consequências? O que acontece? Ele vai ter o mesmo desconto? Ele continua com a mesma oferta? É, ele vai conseguir reabilitar o crédito dele? Então, tem algumas questões ali que são inerentes ao negócio de uma forma mais ampla e tem algumas questões que são mais particulares porque depende da política do credor, né? Então, por exemplo, tem cliente que ele aproveita um desconto, quando ele quebra, ele perde aquela oferta. Digamos que foi uma oferta especial, né? Então Sim. ele estava numa base especial e naquela base, por um período X, tinha um desconto um pouco diferente e ele estava naquela campanha, recebeu aquela oferta e ele saiu. Quando ele saiu, que ele voltou na condição do atraso, porque ele ficou em suspenso, porque tinha um acordo, né? Sim. Quando ele voltou para a condição do atraso, ele já não tinha mais aquela mesma condição. E aí o cliente fica bravo. Não, porque pô, a empresa está me enganando, eu quero o desconto que eu tinha, mas é igual a história do crédito. A empresa não é obrigada a dar crédito para ninguém, Sim. certo? Ela faz a análise dela, entende que aquele cliente tem potencial, ela dá o crédito, seja o cartão, enfim, fornece o crédito para aquele cliente. O desconto é a mesma coisa. O credor ele não é obrigado a dar o desconto, né? Ele dá o desconto como uma vantagem para, até porque a gente sabe que o mercado hoje, em função dos milhões, né, de brasileiros que estão na condição de contratos em Verdade. aberto, de inadimplência, a gente sabe também que uma grande parte tem mais de uma dívida, né? Então, eu pago o A ou eu pago o B. Então, se você não consegue deixar e aproveitar essa janela de comunicação, de conversa com esse cliente, você está perdendo uma oportunidade, né, de conseguir entregar isso para ele. E o outro grande fator ali é você observar, a começar pela sua própria base. Será que esse cliente que você está negociando ali, ele tem outras dívidas dentro de casa, né? Você pode também comprar algumas informações de mercado, né? Nos canais oficiais aí, naturalmente, para saber se esse cliente possui, né, mais dívidas, etc. Talvez não no nível de detalhe
para quem e quanto, né? Mas se possui sim ou não, né? Mais pendências no mercado. Porque se esse cliente possui outras dívidas, aquela sua negociação está concorrendo, né? Sim. Com a outra. Então esse é um outro grande fator de quebra, né? E um terceiro elemento é um descasamento entre expectativa e realidade, né? Muitas vezes o cliente ele não tem uma renda fixa, né? Por exemplo, eu vejo lá em alguns casos que a gente recebe o cliente respondendo por e-mail e tal, falando que ele trabalha por conta, trabalha no aplicativo, enfim, tem algumas atividades que dependem de uma grana que vai entrar. Então ele conta com uma condição futura de entrada de caixa, né? Sim. E às vezes essa entrada futura não acontece. Tanto que quando você monitora ali, você vê que aquele cliente escapou, né, na primeira condição, na primeira negociação, e momentos depois ele fechou uma segunda negociação e pagou aquela dívida um pouquinho, um valor até um pouquinho maior ali em função do atraso. Mas Sim. acabou fechando. Então, essas três variáveis são as maiores aí. Aí existem outras menores que são N. Entendi.